A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós somos a igreja evangélica mais antiga aqui de Lages, estamos no centro, na rua Falso e Souza, número 353. A nossa maior alegria é poder compartilhar Deus com você através da Palavra de Deus. Os nossos trabalhos principais são aos domingos, às 9 horas da manhã, um culto, logo depois às 10 horas, escola dominical, e temos mais um culto à noite. Você é convidado para estar conosco lá, será uma alegria recebê-lo. Eu queria orar com você nesse momento, antes de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá esse momento do dia para pararmos, pensarmos e refletirmos sobre quem Tu és, Pai Santo, sobre o Teu poder e a Tua glória, Pai, e sobre a nossa responsabilidade, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que a Tua mão esteja conosco hoje, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que a gente possa entender a Tua palavra, Pai. Use esse Teu servo, Pai Santo, que ele seja fiel a Ti e que ele fale não dele mesmo, mas da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você é como eu, mas eu gosto de ouvir histórias. Faz parte do ser humano ouvir histórias. Nós gostamos de saber sobre como foram as viagens, nós gostamos de saber como estão as pessoas, gostamos de saber como foi um evento que a pessoa participou. Nós amamos saber e ouvir histórias. É uma alegria nossa. E Jesus foi uma das pessoas que mais usaram histórias. Ouso dizer que ele foi o que mais usou histórias e usou com sabedoria. E hoje nós vamos meditar numa história que ele usou, que está em Mateus capítulo 20, dos versículos 1 ao número 16. Então nós vamos ler esse texto e meditar nele nesse momento. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira noite, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide, vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E essa história que Jesus Cristo fala, contou
ilustrava o sentimento das pessoas que estavam ao redor deles. Muitas pessoas estavam atrás de Jesus, querendo provar que eram boas, querendo provar que eram capazes, querendo provar que podiam fazer muitas coisas e queriam receber muitos elogios por isso. Queriam receber coisas que Deus nunca havia prometido e nunca prometeu. A grande questão para nós aqui é a gente parar, pensar e refletir sobre como que nós, muitas vezes, queremos fazer barganha com Deus também. Talvez você não use esse termo barganha, ou bric, mas a maioria das pessoas fazem barganha com Deus. A maioria das pessoas não entendem que o maior prêmio, a maior bênção que nós podemos ter é estar junto deles e a salvação. As pessoas querem receber mais coisas diante de Deus. As pessoas querem receber mais coisas por aquilo que estão fazendo. Eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que estavam firmes na igreja, mas que levantavam campanhas de propósito. Pastor, é errado isso? Deixa eu explicar como que acontecia. As pessoas faziam campanhas de oração, de vigília, faziam campanhas de jejum e queriam forçar Deus a dar alguma coisa que Deus nunca daria para elas. Como assim, pastor? Eu vou lembrar de um caso aqui. Trabalhava numa igreja na periferia de São Paulo, uma igreja grande, e ali apareceu uma senhora e começou a se envolver no trabalho, começou a ajudar, oferecia a casa dela para nós termos reuniões de oração, termos culto ali. Nós, a igreja evangélica no Brasil, tem o hábito de fazer uma colônia de férias, que a gente chama de escola bíblica de férias. São 1 dia, 2 dias ou 3 dias. Lá naquela igreja nós fazíamos 4 tardes e o sábado passávamos o dia inteiro ali, cuidando das crianças, ensinando, dando lanche, fazendo um trabalho gostoso com elas. E aquela mulher todo dia estava lá ajudando ou na cozinha, ou limpando, ou arrumando, ou fazendo tudo. De repente um dia essa mulher sumiu, desapareceu. E nós fomos lá visitá-la e fomos conversar com ela. Eu, como um dos pastores da igreja, cheguei para ela e perguntei: por que a senhora não tem ido mais? E ela se virou para mim e falou assim: por que Deus não atendeu minha oração? Deus não me deu o que eu pedi. Eu trabalhei tanto, fiz tanto, busquei tanto a Deus, mas Deus não me deu aquilo que eu pedi. O filho estava tendo um relacionamento complicado e ela queria que o filho deixasse a pessoa com quem ele se relacionava. E o filho terminou casando com essa pessoa. E a partir dali a mãe falou: não quero mais saber de Deus. É triste a gente pensar nisso. É triste a gente pensar que pessoas buscam a Deus querendo alguma coisa em troca. É triste você pensar que até hoje pessoas ainda buscam a Deus pensando em troca, em barganha, em receber alguma coisa de volta, em tentar fazer o bric, usar o termo nosso aqui. Mas isso não é alguma coisa que nova. Isso acontece desde que o ser humano é pecador. Desde que a gente tentou trocar Deus por nós mesmos. E quando a gente tenta fazer o bric com Deus, quando a gente tenta fazer a troca com Deus, nós não estamos nada mais, nada menos do que mostrando que a gente não sabe quem é Deus. E foi por isso que Jesus Cristo contou essa parábola. Ele contou essa parábola porque havia os religiosos da época que diziam que amavam a Deus, que buscavam a Deus, que serviam a Deus. Na realidade, queriam trocas com Deus. Eles queriam ser reconhecidos por buscarem a Deus. E nesse termo aqui, eu acho que quem busca a Deus vai ser reconhecido por isso. Mas não como um elogio para ele, mas como
um motivo de gratidão para Ele. Nós buscarmos a Deus faz parte da nossa vida. Porque se nós existimos, se nós nos movemos, é porque nós estamos em Deus. Alguns detalhes dessa parábola, dessa história que Jesus contou, chamam a atenção. Os religiosos daquela época seriam aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã. O judeu antigo tinha uma tradição de contar o horário do dia a partir do nascimento do sol. A primeira hora era 6 horas da manhã. Então ele foi à praça, buscou lá as pessoas, os trabalhadores que estavam lá, as pessoas que queriam trabalhar lá, e levou para o seu sítio, para a sua fazenda, para os seus afazeres. E as pessoas eram contratadas por dia, não havia um contrato fixo. E ele prometeu para eles 1 denário, que era o salário de um dia. Hoje seria o equivalente a 50, 60 reais, era o pagamento do dia. Havia mais serviço, e ele foi buscar mais pessoas às 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Levou eles para lá. Continuaram trabalhando, fizeram tudo o que tinha que fazer. Ele voltou ao meio-dia, porque ainda havia serviço. Levou pessoas para lá. Aos nossos olhos, a gente que é com a nossa visão limitada, é a nossa visão de retribuição, a gente olharia e fala assim, muito bem, então agora ele não vai buscar mais ninguém. Porque se ele vai dar 50, 60 reais pelo dia inteiro de trabalho, até quem trabalhou meio-dia está valendo. Depois disso, não tem mais o que receber. Mas diz aqui a parábola que ele foi à praça e encontrou trabalhadores às 4 horas da tarde, às 5 horas da tarde. Pense comigo, na nossa visão, na visão que a gente é de meritocracia, numa visão em que a gente precisa fazer para receber alguma coisa em troca, a gente olha para isso e fala assim, isso é uma loucura. E diz mais ainda, que ele levou essas pessoas para trabalharam 1 hora só, e foram os primeiros a receberem. Eu fico imaginando a cara e a indignação das pessoas que estavam trabalhando ali desde as 6 horas da manhã. Eu mesmo provavelmente seria um dos mais indignados. O sangue italiano falando, o jeito falastrão que às vezes eu tenho, eu ia falar assim, que é isso? Eu seria um dos primeiros a reclamar. E um deles reclamou, dizendo, olha, nós trabalhamos aqui desde as 6 horas da manhã, aguentamos tudo isso, e agora o senhor chama primeiro eles e dá o salário cheio para eles do dia? Que negócio é esse? E o dono da vinha vira para eles e fala assim, não tem problema nenhum aqui. Eu combinei com vocês um denário e vou dar 1 denário para eles também. É o combinado. O que é combinado não é caro e não é injustiça, porque eu combinei com vocês. A questão toda aqui, que os trabalhadores às 6 horas não entenderam, é que a questão aqui não era de quanto de esforço, mas era o que você estava ganhando. É difícil da gente entender, porque na nossa cabeça, quanto mais trabalhar, mais eu tenho. Eu também penso assim. Não penso diferente disso. Por que eu penso desse jeito? Porque o que nós recebemos pelo nosso trabalho é muito pouco. Pastor, eu sou médico. Pastor, eu sou juiz. Pastor, eu sou procurador de justiça. Pastor, eu sou responsável pela área de manutenção de uma grande empresa, eu ganho muito dinheiro, pastor. Tudo bem, mas todo esse dinheiro que você ganha, eu sou empresário, pastor, eu trabalho o tempo inteiro
e toco várias empresas e tenho meu salário por causa disso. Tudo bem. Mas o que está sendo comparado aqui não é simplesmente isso. Porque o que Deus tem para dar para nós é muito maior do que o nosso salário, muito maior do que os bens materiais, é muito maior do que a fama, é muito maior do que o prestígio que você possa ter. Porque todas essas coisas são importantes para a gente, mas nenhuma delas vai resolver o nosso maior problema, que é a nossa separação entre nós e Deus. Ontem à noite, eu estava falando num dos pequenos grupos da igreja. Eu estou gravando esse programa na sexta-feira, na quinta-feira à noite, e nós estamos estudando um livro chamado Santificação Profunda. E ali o autor usa o exemplo para dizer sobre isso. Ele compara quem nós somos com uma cebola. E ele diz que quando a gente joga fora a primeira camada, nós estamos deixando de lado os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso mundo acadêmico, aquilo tudo. Porque na realidade nós não vamos conseguir levar nada disso para o céu. Ou usando o termo mais claro, nós não vamos conseguir levar nada disso para o caixão. Para onde nós vamos, nada disso importa. Você pode comprar até o melhor caixão que tiver lá. Se tua família tiver condições, compre. Mas nada disso vai resolver o teu problema de afastamento de Deus. Quando a gente descasca a cebola, tem mais uma camada. Essa camada são os nossos relacionamentos, a nossa família, onde que nós nascemos, com quem nós convivemos. A terceira camada são a família que nós temos, os filhos. É importante para a gente, mas também não vai resolver o nosso problema de afastamento de Deus. A quarta camada são os meus sentimentos, são os meus pensamentos, são as minhas ideias. E quando a gente vai descascando uma cebola, a gente vai tirando várias camadas. No final só sobra uma, para dizer que o que é mais importante é o seu relacionamento com Deus e a sua união com Cristo. Só sobrou uma. É isso que a parábola aqui está contando para mim e para você, a história que Jesus está contando para mim e para você é sobre isso. Não adianta a gente querer barganhar com Deus e dizer que nós podemos comprar a Deus e dizer que nós temos mérito. A maior bênção que nós podemos ter é ser salvos. É crer em Jesus Cristo e se relacionar com Deus. Tudo o resto é tudo supérfluo. E não importa se você trabalhou muito para Deus ou você trabalhou pouco, porque o maior pagamento que existe é você ser salvo. Por que isso? Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Claro que quando eu e você somos salvos, nós devemos trabalhar para Deus. Claro que nós devemos evangelizar. Claro que nós devemos ajudar ao próximo. Claro que nós devemos fazer o bem para as pessoas. Isso é óbvio. Porque se você não fizer nada disso, você está provando que você ainda não foi salvo. Tiago fala isso. Mostre-me a tua fé. Se ela não tiver obras, ela é morta. Claro. Mas o maior bem que nós temos, a coisa mais preciosa que nós temos, é a salvação. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna nos dá a salvação. É isso que nos fala Romanos 6, capítulo 29. Nós podemos ter a certeza de que nós somos salvos e que esse é o nosso bem mais precioso. Pastor, eu
quero ser uma pessoa próspera. Amém. Outro dia uma pessoa me parou e perguntou: pastor, é pecado ter projetos na minha vida? Eu falei: é claro que não. Claro que não é pecado você ter projetos na vida. É claro que não é pecado você querer progredir na vida. É claro que não é pecado você querer ter uma casa, ter um bom emprego. É claro que não é pecado você querer ajudar a igreja. É claro que não é pecado você querer ajudar o próximo. Nós devemos planejar sobre isso e devemos querer isso. Faz parte da nossa vida. E precisamos ter planos. Mas a gente precisa lembrar sempre do que Deus fala lá em Provérbios capítulo 16. Que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós vamos colocar diante de Deus os nossos planos e dizer: Senhor, esses são os meus planos. Colocar isso em oração. Mas faz em mim o teu querer e a tua vontade. Faz em mim o teu querer e a tua vontade. Nós vamos pensar nisso. Precisamos refletir nisso. O que eu trago de lição no meu coração para essa parábola que Jesus contou, de 16 versículos que nós lemos? Primeira coisa que eu trago nessa parábola aqui é que eu e você precisamos trabalhar para Deus, sem querer nada de barganha. A gente não pode seguir o exemplo daquela senhora que chegou na igreja, trabalhou muito e quando Deus não atendeu sua oração, ela foi embora. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente o busque por quem Ele é. Porque muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos não vão acontecer. Eu, por exemplo, eu me formei no seminário com 24 anos. Um dos meus sonhos era ir para os Estados Unidos e fazer meu mestrado lá em teologia, meu doutorado em Novo Testamento. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Nunca consegui fazer. E nem por isso eu fiquei triste e abalado. Eu sei que Deus me quer bem. E eu sei que eu estou onde Deus me quer. Segunda coisa que a gente precisa tirar de lição desse texto aqui é que eu e você precisamos entender que o nosso bem maior não é galardão, não é prêmio, não é nada disso. Nosso bem maior é a salvação que Jesus Cristo nos dá. Não adianta a gente pensar em outra coisa. Nosso bem maior é se relacionar com Deus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você ainda não entende isso, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo está pronto para você. Você precisa crer nele, confiar nele e buscá-lo para a honra e para a glória de Deus. Mas pastor, são tão bons as outras coisas? São mesmo. São coisas que Deus nos deu. Mas perto do que Ele quer nos dar, perto da salvação que Ele nos dá, perto do relacionamento com Deus, com Ele que nós temos, tudo isso não é nada. Olha só, eu e você nos relacionamos hoje com Deus de forma distante. Quando nós estivermos lá no céu, nós vamos vê-lo face a face. Que coisa boa! É a melhor coisa que pode existir. Veremos Jesus Cristo face a face e estaremos com Ele para todo sempre. Uma coisa melhor. Terceira coisa que eu tiro desse texto é que nós precisamos nos alegrar em Deus com aquilo que nós temos hoje. Aqueles homens que trabalharam desde as 6 horas da manhã não se alegraram pelo salário que receberam. E isso é pecado, é murmuração. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós já temos, pois foi Deus quem nos dá. É Deus quem nos dá. O que eu quero que você faça hoje? Eu quero que você busque a Deus sem fazer trocas. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus e peça: Senhor, faz o teu querer na minha vida, eu confio em Ti. E eu quero que você se alegre em Deus por aquilo que Ele tem te dado. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, porque o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai, e o Senhor fala conosco, Senhor Deus. Queremos Te implorar que o Senhor nos ensine a Te buscar, a Te honrar e Te glorificar por quem Tu és, sem procurar barganha, sem procurar nada em troca, Pai. Que eu e meus amigos, meus irmãos que estão vendo esse vídeo, que estão vendo esse programa, Pai, possamos nos alegrar em Ti, possamos nos alegrar na salvação, possamos ter comunhão contigo, Pai, e possamos estar felizes na Tua presença, Pai. Te imploramos que o Senhor abençoe a nossa cidade, Pai, que o Senhor guie essa cidade, que haja crescimento para ela, que haja saúde, que haja educação, que haja, Pai Santo, investimentos em novos empregos, que a cidade possa crescer para a Tua honra e Tua glória, Pai. Abençoa o nosso estado e o nosso país da mesma forma, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Domingo, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, escola dominical, 9 horas culto, e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você será muito bem-vindo. Fique com a programação da Nova Era TV. Um abraço para vocês, até o próximo programa.